Tentação vem sempre do diabo. E o diabo existe. Ao longo do ano, eu vou fazer uma homilia sobre o inferno, sobre o diabo, com luxo de detalhes, não se preocupem. E eu digo sempre que uma das coisas mais importantes na vida do católico moderno é recuperar a fé no demônio e no inferno. Porque tem muito católico no mundo da lua. Nós vimos, na primeira leitura, a tentação do demônio, que corrompeu Adão e Eva, e por hereditariedade a todos nós. Embora a ferida do pecado original não tenha destruído a nossa natureza, nós temos livre-arbítrio e podemos sim fazer o bem e ser santos. Mas existe sempre a pulsão no sentido do pecado, a comichão do pecado. Nós vimos Jesus tentado pelo demônio no deserto. E tem padre, tem bispo progressista, que quer dizer que são metáforas. E aí forçam toda uma explicação pseudológica, tá? Porque de lógica não tem nada, para tentar justificar as suas heresias. Vejam que no Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, a oração perfeita, como é que a gente diz no final? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que tal? Na quarta-feira de cinzas eu falei sobre o tripé quaresmal. Dei, para facilitar a memorização, a sigla OJE. O-J-E. Tripé quaresmal consiste de oração, jejum e esmola. Hoje eu vou falar então do primeiro elemento desse tripé, que é a oração. Deuteronômio 26, versículo 7 diz: Então invocamos o Senhor Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido. Isso é oração. Isso é prova de que a oração é ouvida por Deus. Agora, muito cuidado, porque a gente tem uma tendência a achar que se eu rezo, Deus tem que atender a minha oração, o meu pedido, do jeito que eu fiz. Inclusive porque a Bíblia fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para esse monte, move-te daqui para lá, e ele vai se mover. E aí, ao não entender teologia, por falta de estudo da doutrina, por falta de formação, o fiel se frustra com Deus. Quando reza com muita fé pedindo uma graça, que ele inclusive aprendeu que se é para o nosso bem, Deus vai conceder. Pois bem, eu vou dar um exemplo para vocês. A morte da minha mãe. Eu perdi minha mãe nova, ela tinha 52 anos de idade. Teve um aneurisma que estourou
deu o AVC nela, e entre o AVC e a morte foi mais ou menos um mês. E aí, eu me apeguei com Deus. Eu não era, na época, católico praticante, estava saindo do espiritismo, mas eu sempre fui muito religioso. E aí, nesse momento, vários amigos me convidaram a participar de vigília de oração, de culto, e aí um parêntese. Eu fui mais convidado por evangélicos para participar de culto, de jejum pela saúde da minha mãe, do que por católicos. Então está dado o recado. Sabem por quê? Nessas horas de fragilidade é que muitos vão para outras igrejas e até para seitas. Muitas vezes nós não sabemos aproveitar esse momento para fazer apostolado, ou porque somos preguiçosos, ou porque somos desorganizados na nossa vida espiritual, ou porque a nossa fé é egoísta. Eu trabalho só para mim, eu peço as minhas coisas, cuido da minha vida, da minha salvação e da minha família, e os outros, o padre, a igreja, alguém vai fazer alguma coisa. Não! Desde o nosso batismo, todos nós temos que ser profetas. Temos que anunciar o evangelho, colaborar com a salvação dos outros, denunciar o erro. Esse é o papel do profeta. Quando nós somos ungidos com óleo crisma, prestem atenção no próximo batismo que vocês forem. Sempre se faz a narração de cada rito, as pessoas não prestam atenção. Mas ali se diz, a partir de agora, o Joãozinho será sacerdote, profeta e rei. A gente quer reinar, mas trabalhar como profeta são poucos. Então eu tiro o chapéu para os nossos irmãos evangélicos nesse ardor. Eles estão convencidos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes são orientados pelos pastores a procurar as pessoas justamente no momento da crise conjugal, da dificuldade financeira, da doença. Então, voltando lá ao caso da minha mãe, eu conheci várias denominações evangélicas. E tudo que me diziam que era para fazer, eu fazia. Olha, abre a Bíblia no Salmo 90, coloca debaixo do travesseiro da sua mãe. Até esse lado supersticioso, porque não é porque eu estou abrindo a Bíblia no Salmo 90, que é um salmo poderoso, que fala que 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, não serás atingido. Mas cuidado, porque a gente começa a acreditar que esse ritual de colocar a Bíblia aberta no salmo mágico vai gerar um efeito. Não funciona assim. Funciona eu ter fé no conteúdo do salmo, recitar esse salmo. E assim a gente vai vendo as misturas que vão acontecendo também por falta de instrução do povo de Deus. E por isso eu insisto na formação. Disse já e repito, é obrigação nossa cultivar a própria fé. Não sejam reativos. Engraçado que na profissão, todo mundo escuta o discurso da proatividade, a importância de ter iniciativa, e eu vou e faço isso porque assim eu serei visto pelo chefe, eu serei promovido, estarei dando bom exemplo para os outros. Ótimo, que bacana. Mas e que tal ser assim na fé? Na profissão a pessoa é curiosa, ela vai atrás da solução do problema. Padre, para mim não existem problemas, existem desafios. Que lindo, que maravilha. Agora, na fé, a criatura é completamente passiva, passada, fica esperando a igreja cutucar, alguém convidar a fazer alguma coisa. Sejamos a mesma pessoa onde quer que a gente esteja. E lembrando que para Deus a gente tem que oferecer o melhor. Por isso, todos estão convidados, já adianto esse aviso da missa. Terça-feira, primeira terça-feira de março, dia 7,
Às 19h30 nós começamos a formação aqui na capelania, que sou eu que dou. Temos uma equipe, não só eu, de gente muito competente, que partilha sua expertise aqui conosco. A palestra do Coronel Tavares sobre o inferno tem convertido muita gente. E sabem por quê? Porque ela está toda baseada na Sagrada Escritura, no catecismo e nas visões dos místicos da igreja. Santa Teresa d'Ávila, que viu o lugar que estava reservado para ela no inferno, se ela não mudasse de vida. E isso acaba sendo impactante, porque tem muita gente na leseira espiritual, no minimalismo, no feijãozinho com arroz. Muito mais preocupada em vencer na vida, em ser feliz no amor, chegar no topo da carreira, sei lá o quê. E deixando aquilo que é mais importante para trás. Vejam hoje o que o diabo estava disposto a dar pela alma de Jesus. Tudo isto será teu se te prostrares e me adorares. E de fato muita gente não sabe que existem cantores e cantoras que têm pacto com o demônio e fazem um sucesso estrondoso. A gente vê nas suas tatuagens sinais do seu pacto. Tá assim, ó. Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre satanismo na música, fiquei impressionado. Vejam quanto a nossa alma valeu e vale para Deus. O que a nossa salvação custou a Jesus? A sua vida. Jesus é Deus. Vejam quanto que Deus nos ama. A sua salvação custou a vida de um Deus. Então, o diabo está disposto a dar todos os reinos da terra. Essa é uma meditação de Padre Antônio Vieira. A sua alma, a minha alma, custaram a vida de um Deus. E aí eu pergunto, o que é que você está fazendo pela sua salvação? Quanto para você vale a sua alma? Então, bora sair da zona de conforto? Vamos fazer diferente? Vamos acordar? E tem gente que, quando escuta uma exortação como essa, justamente porque quer continuar na zona de conforto e tentado por Satanás, vai entrar num mecanismo de defesa que a psicologia chama de racionalização. Não, esse padre é exagerado, ele é xiita, não precisa disso tudo não. E vai atrás daqueles que têm a fala mansa, do discurso açucarado, porque quer o caminho mais fácil. Se esquece que a Sagrada Escritura fala que a porta do céu é estreita, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu pego da Bíblia aquilo que me convém. Está aí. Feita a provocação. Bom, então, voltando à minha mãe, eu fiz tudo o que vocês imaginarem. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz um jejum de 48 horas e não comi nada, porque eu não tinha noção do que seria um jejum perfeito. Na minha cabeça, jejum é não comer nada, tomar só água. 48 horas. Tive uma dor de cabeça de arrebentar, já com 24 horas. E fiquei ali na enxaqueca, tomando remédio, mas a vida da minha mãe valia. Eu vou fazer por ela tudo o que eu puder. Tudo. Então a minha fé não foi tamanho de um grão de mostarda, não. Foi tamanho de um caroço de abacate, sei lá. Eu acreditei piamente. Eu já tinha certeza. Não tem uma música que fala que é para a gente tomar posse da graça de Deus? Essa música tem um erro teológico, né? Se o Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade, como é que eu tomo posse da graça de Deus? Como é que eu tenho como saber qual é a graça de Deus para a minha vida? Enfim. Mas, no mundo dos católicos que estão no mundo da lua,
das pessoas imediatistas, da galera do caminho mais fácil, do pensamento mágico. A música é linda, emociona. Mas eu tomei posse. E minha mãe morreu. Morreu. Morta. Morrida. E aí, vamos lá. Na época, por uma graça especial, eu aceitei a morte da minha mãe. Eu não sabia que a pessoa que morre com o sacramento da unção não passa nem pelo purgatório, porque nós padres, quando damos a unção para um paciente terminal, um moribundo, nós já damos aí também a indulgência plenária. Então, decorem esta frase do padre Fernando. Eu sou autor de poucas, essa é uma delas. Com Deus, sempre o produto é melhor do que a encomenda. Porque eu pedi a cura da minha mãe e Deus deu a salvação. E aí qual é a nossa tendência? A nossa tendência é querer o que a gente quer. A nossa tendência é querer o nosso parente aqui. No fundo, um egoísmo. É normal, é natural, é humano, tudo bem. Mas vamos transcender as fronteiras. Quem ama quer o bem do outro, sim ou não? Qual é o bem maior que a gente pode desejar a uma pessoa que a gente ama, segundo a fé? É a salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que namora, se seu namorado exigir como prova de amor sexo, tô careca de escutar isso. A menina que está querendo viver a castidade, o namorado está querendo forçar sexo e diz que sem sexo está tudo terminado. E eu digo, minha filha, chuta que é macumba. Porque se o cara diz que ama você e não ama você com seus valores, não respeita a sua fé, ele quer que as coisas sejam do jeito dele, ele é um egoísta, esse relacionamento vai acabar em algum momento. E, sobretudo, normalmente essa galerinha é viciada em sexo, acabou a novidade com o outro, vai ter a amante, vai terminar a relação por causa de outra mais novinha, mais gostosinha, mais sei lá o quê. Então, não se iludam. Então, voltemos ao nosso exemplo aqui. Por que eu ia querer, então, minha mãe de volta? E vejam que essa ficha caiu na minha cabeça muito depois. Depois que eu entrei para o seminário. Mais uma vez, à época eu recebi uma graça de consolação de Deus, eu não tinha esse dado. Eu acreditava que a minha mãe estava no céu, porque ela foi uma mãe muito boa. A certeza que muitos têm, né? Hoje em dia, todo pai, mãe, filho, irmão da gente que morre, está tudo no céu, é todo mundo bom, não existe mais inferno, condenação para ninguém. E aí o grande perigo de se assumir essa certeza é que muitos deixam de rezar pelos que já se foram. E aí a pessoa vai amargar, de repente, muito tempo no purgatório. Uma coisinha eu digo para vocês. A oração nunca se perde. Quando ela é feita por um falecido, ele está no purgatório, são essas orações que vão tirar a pessoa de lá. Orações, missas, esmolas, etc. Se a pessoa já está no céu, essas orações vão gerar um maior grau de glória no juízo final. Porque quando a gente morre tem o juízo particular e a gente já recebe uma mansão no céu. Essa mansão vai melhorar. Quem recebeu a kitnet vai para o duplex lá no noroeste, por exemplo, para vocês entenderem melhor. Por conta dessas missas, dessas esmolas, dessas orações, a pessoa já estava salva, a oração não volta inócua. E se a alma está no inferno, essas orações são aproveitadas para o purgatório. Então aqui ninguém vai julgar, meu parente está no inferno ou está no céu, ninguém sabe.
O que sim nós sabemos que o nosso Deus é justo, não condena ninguém ao inferno sem própria culpa, nem salva ninguém sem próprio mérito. E que os que se foram estão nas mãos do Senhor. Alguns de nós temos o consolo dessa certeza a partir do sacramento recebido. E se a pessoa recebeu o sacramento, é porque, por mais que tenha se desviado de Deus, fez por onde merecer esse sacramento. Então, meus irmãos, vejam aí que o produto é melhor do que a encomenda. Mas o parente nosso morre, a gente fica, ai meu Deus, nunca mais vou comer aquela mousse de chocolate. Quem é que vai me consolar nos meus dias de tristeza? Esse conselho vai me fazer falta. Tudo isso brota do nosso egoísmo. Quem ama não se preocupa consigo. Por isso nós somos convidados cada vez mais a sair de nós mesmos para irmos em direção aos nossos próximos. Casal que pensa assim não vai ter crise, não vai se separar nunca. Porque ele só pensa nela e nas suas necessidades, e ela só pensa nele. E eles só pensam nos filhos. E todos serão felizes, porque uns estarão pensando nos outros, e esses filhos pensarão nos pais. Agora, no mundo de egoísta, fica todo mundo brigando, todo mundo cobrando. E por isso que o mundo está do jeito que está. Então, caríssimos, nós vemos a importância da oração, mas temos que tomar cuidado para não assumirmos determinadas verdades que não têm um fundamento na Sagrada Escritura. Ah, padre, mas a Bíblia diz, pedi e recebereis, procurai achareis, bater-vos-á. Sim, diz, mas não diz pedi e recebereis o que pedistes. Ah, olha aí. E lá na frente, na Epístola de São Tiago, está escrito o quê? Pedis e não recebeis o que pedis, porque pedis mal. Pedis o que não convém. Às vezes a gente acha que algo é para o nosso bem. Ah, mas a saúde do meu parente. Gente, Deus enxerga lá na frente. De repente é melhor que seu parente morra agora, que agora está na graça, do que morrer velho no pecado. Então fé é isso, é confiar nesse Deus, que é onisciente, Ele sabe tudo. Eu sempre costumo dizer, o povo de Deus gosta de falar, Deus no comando, Deus no controle. Enquanto está tudo bem, está tudo saindo como eu quero, Deus no comando, Deus no controle. Depois, essa boca se cala. Porque o parente morreu, não fala Deus no comando e Deus no controle mais. Fica frustrado com Deus. Quando você disser Deus no comando, dê o comando para Deus. Não queira ficar com joystick com você, não. Então, segundo a tradição clássica cristã, a oração é considerada como o diálogo do homem com Deus. Vejam só, namorado e namorada que se amam, marido e mulher, tem que ter diálogo ou não? Sim ou não? Dizer eu te amo, eu gosto de você, sinto sua falta, dar as notícias, sim ou não? Imagine essa relação. Você, mulher, seu marido faz tudo. Leu, inclusive, as 5 linguagens do amor, descobriu que a sua linguagem do amor são os atos de serviço. Aliás, que você é gulosa, você tem 3 linguagens do amor. O tempo de qualidade, também os presentes, as datas, a criatura faz tudo isso aí. Só que ele não abre a boca, não fala nada. É como se você tivesse casado com um ser mudo. Ele faz tudo perfeitamente. Mas ele não fala, eu amo você, eu gosto de você, não dá uma notícia, não pergunta nada. Como é que você ia se sentir? Diga para mim, nega. E se fosse você, homem? Diga lá. Uma mulher que não fala nada. Ó, se você disser, eu ia dar graças a Deus. Que machismo é esse, rapaz? Para com isso. Uma mulher que não fala nada. Então não existe relação sem conversa. E aí como é que eu amo a Deus e eu não converso com Deus? Eu não falo com Deus. Deus quer nos ouvir. A nossa gratidão,
os nossos problemas, as nossas angústias, tudo. E aqui eu estou falando para aquelas pessoas que dizem, padre, eu só agradeço, eu não peço nada. Está perdendo, meu irmão, minha irmã, a oportunidade de pedir. Parece até que é pecado pedir, não é não. Como tem aquelas pessoas que só se queixam, só murmuram. Senhor, por que eu não passei no concurso? Por que essa mulher é tão difícil? Por quê? Por quê? Ó céus, a dor, a vida, o azar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer alguns esclarecimentos aqui. Muitos católicos acham que oração é só terço, ladainha, novena, orações prontas. Tá? E a vida de oração de muitos se reduz a isso. Tá, vamos lá. Não é problema. É oração? É. Vamos lá. Porque o evangélico diz o seguinte, nós oramos, vocês rezam. Vocês católicos são papagaios. Não tem nenhuma espontaneidade com Deus. Em parte, é verdade. Porque experimenta na hora de um aniversário, chegar e falar para algum irmão católico, oi, irmão, vamos fazer uma oração pela vovó, pela aniversariante? Pois não. Vamos todas as mãos, Pai nosso que estás no céu. No evangélico, que eu acho interessante, que ele fecha os olhos e começa, Senhor, eu quero te agradecer pelos anos de vida da minha avó, por toda essa sabedoria com a qual ela tem carregado essa família, eu quero te pedir pela saúde dela, Senhor, que anda debilitada, mas nós confiamos em Ti, no Teu poder. É legal isso, coloca a situação da pessoa na presença do Senhor. E aqui nós já estamos fazendo a diferenciação entre o que seria a oração vocal e a oração mental. E vamos lá. Imagina você, mãe, no dia das mães, o seu filho chega, um menino do tamanho aqui do Davi, né? E aí pega um coraçãozinho vermelho, e aí começa, mamãe, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Mamãe, sem você, eu não sei onde eu estaria. E sem o papai também. Vem cá, você por acaso iria falar, escuta, não gostei. Você não falou isso de modo espontâneo, você leu. Não vale do mesmo jeito? Sabe por quê? Porque ou esse menino pediu para alguém escrever, ou ele viu em algum lugar, enfim, ele escolheu, ele gostou disso aí, e é o que ele quer dizer para você. Então, a oração que já é pronta, é isso. Não é assim, Deus não vai ouvir porque ela não é espontânea. Mas, ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção para isso. Para essa capacidade que muitos não têm, até porque não aprenderam. Vamos lá. Por que eu insisto na catequese? Que é um processo de formação permanente na igreja. Porque aos 7 anos de idade a gente faz primeira comunhão, a nossa fezinha de papagaio, é tudo decorado, a gente decora mandamento, decora oração. E muitas vezes a criança é pequena, ela não consegue entender nem todas as palavras lá da Salve Rainha. Imagina uma criança, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa Salva. Vós bradamos. Muitos não vão saber nem o que é bradamos. E aí, papai e mamãe, quando forem ensinar as orações, não põem só o menino para decorar, expliquem. Bradar, meu filho, é gritar. É suplicar. Os degredados filhos de Eva. O menino vai achar que tem um engradado de filhos de Eva, porque ele não conhece a palavra degredados. E olha, esses efeitos de oração decorada, a gente vê muito adulto errando, porque decorou. Aí decorou a palavra errada e o erro fica lá, eternamente. Esses dias peguei uma pessoa minimamente letrada, dizendo, rogais por nós pecadores. Rogais por nós pecadores não é
um imperativo. O imperativo é rogai. Rogai quer dizer peça por nós, pecadores. Então, na oração, eu estou dizendo assim, você pede por nós, pecadores, mas fazendo uma frase declarativa, eu não estou dizendo peça por nós, pecadores. Cuidado, a santa vai entender errado e não vai rolar. Não, vamos lá. Também um dado interessante que vem das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Nossa Senhora fala que quanto mais pobre é a oração, mais agradável a Deus. Padre, então eu posso falar nós vai, nós fica? Não é por aí, gente. Estou querendo dizer o seguinte, Deus vê a oração que brota da alma, do coração. Ele não está aí para correção gramatical, porque tem gente que é perfeccionista, e aí acaba não rezando, enquanto não mandar revisar a oração. Tem neurose de perfeição por aí no mundo, sim. Então Deus aceita, Deus entende, Ele corrige. Agora, se a gente pode aprender o certo, vamos aprender o certo. Tá? Bom, então, eu quero até mostrar para vocês uma diferenciação interessante entre oração vocal e oração mental. A vocal recita preces, a mental contempla mistérios. A vocal fala, a mental medita. A vocal lê, a mental imprime. A vocal pede, a mental convence. Por quê? Porque eu estou com argumentos. Né? A vocal pode ser forçada, a mental sempre é voluntária. A vocal pode não sair do coração. A mental entra nele e o penetra, e se é duro, o abranda. Olha que interessante. Porque às vezes a gente pode rezar um texto sem a mínima vontade, aquele texto que é só com a boca. Quando a gente faz uma oração vocal, é a necessidade que me impele, é o amor que me impele. Deu para entender? Embora, cuidado, para não cairmos no erro comum. Qual é o erro comum? Tem gente que fala assim, padre, eu faltei 3 missas, porque eu acho assim, né? A gente ir para a missa sem vontade, para ficar ali só de corpo presente, melhor não ir. Não. Tem gente que no confessionário chega e fala assim, padre, meu primeiro pecado foi preguiça de ir à missa. Aí eu pergunto, vem cá, você sentiu preguiça de ir à missa, mas foi? Fui. Então, minha filha, parabéns. Você tem um ato meritório. Então, eu não estou com a mínima vontade, eu vou à missa, eu estou indo por amor, porque eu quero cumprir a obrigação. É obrigação de amor. Então, eu tenho mérito, sim. A pessoa que está lá rezando o terço, tudo bem que não é tão rica essa oração, não é oração de máximos frutos, mas Deus se agrada disso. Claro que sim. Então, cuidado com esses erros comuns. Qual é a melhor oração? Gosto do conceito de Madre Teresa. Olha só o que Madre Teresa, que é santa da igreja, diz. Orar não é pedir, é colocar-se nas mãos de Deus, à sua disposição, e ouvir a sua voz no fundo dos nossos corações. Como eu disse, não é errado pedir. Nós estamos falando de uma oração mais perfeita. Porque hoje as pessoas decidem sobre as suas profissões, muitas vezes pensando naquela que dá mais dinheiro. Eu não procuro saber qual é a minha vocação profissional, porque vejam, a natureza é toda perfeita, a cadeia alimentar está tudo encaixado. O mosquito é alimento do sapo, que é alimento da águia, que quando cai no chão morta, alimenta as plantas, que são comidas pelos herbívoros, tudo feito com peso e com medida, tem os dias e as noites por causa da fotossíntese, troca gasosa pelo bem das plantas que nos alimentam, dos animais, de nós mesmos. Vejam. Então, o homem, porque tem livre-arbítrio, está fora de um planejamento de Deus, está fora do fim, o objetivo com o qual Deus cria todas as coisas? Claro que não. E olhem que interessante, não faltam engenheiros, não faltam pilotos de avião, não faltam médicos, não faltam professores, físicos. Graças a Deus, porque as nossas necessidades são muitas. Se não fossem os físicos, os engenheiros, a gente não teria os aviões. Se não fossem os químicos, a gente não teria remédio para tomar.
Eu não consigo entender como é que um ser humano normal gosta de química. Mas ainda bem que tem aqueles doidos, segundo a minha concepção, que gostam de química. Como o químico vai falar como é que uma criatura vira padre? Ah? Enfim. Mas aí hoje os nossos critérios vão se corrompendo. Os critérios são prazer, dinheiro, fama. Não é vontade de Deus. E por isso, essa oração que Madre Teresa propõe é perfeita, porque eu vou procurar me encontrar com o objetivo que Deus tinha em mente quando decidiu me criar. Porque para isso ele me equipou de determinados talentos que vão dar máximo fruto quando eu entrar naquilo que é a vontade de Deus. Assim o ser humano será maximamente feliz. E sobretudo no que diz respeito à eleição de um estado de vida, se eu vou ser padre, irmão religioso, leigo consagrado, ou me casar, é essencial perguntar a Deus na oração, participar de retiros. Para os jovens que estão aí para decidir a sua profissão, existem os testes vocacionais que têm muito valor. Sabiam? Quando eu tinha 15 anos, meu teste vocacional deu, sabe o quê? Padre, em primeiro lugar. Eu morri de rir. KKKK, padre. Eu nem católico praticante era, pense. Deu diplomata. O sonho da minha mãe era que eu fosse diplomata. Aos 15 anos já falava 4 línguas estrangeiras e eu realmente estava me orientando para ser diplomata, até me decepcionar com a carreira, por questões particulares. E terceiro, coreógrafo. Aí que eu morri de rir. Eu falei, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui não tem nada a ver. Beleza. Dali a pouco abriu a pista lá de patinação no gelo, lá no Parque Shopping. Na patinação você dança. Aí começamos lá a fazer quadrilha no gelo, umas apresentações. Quem é que ajudava a montar as coreografias lá? O professor. Eu. Aí. Pois bem, então, Madre Teresa vem nos alertar para aquilo que é a essência da oração. Procurar saber qual é o nosso encaixe nessa grande engrenagem chamada vida. E aí nada melhor do que rezar diante do Santíssimo Sacramento. Por quê? Para raciocinar comigo. Se dissessem para você, olha, tem uma senhorinha ali em Sobradinho que está vendo Nossa Senhora. É verdade. Eu vi milagres acontecerem. O fulano foi curado. E aí você acredita no testemunho dessa pessoa. E ela diz, amanhã Nossa Senhora vai aparecer de novo. Eu pergunto, você não iria lá? E lá, na hora, no momento da oração, você não ia encher Nossa Senhora de pedido? Agradecimento também? Claro, porque, eu estou na presença da Virgem Maria, eu tenho que aproveitar. Caramba, o Santíssimo Sacramento é mais do que isso. É o próprio Deus, que está presente, não espiritualmente como na aparição de Nossa Senhora, ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. É como se colocasse um lençol em cima de Jesus. Ele está reduzido a essa rodelinha, mas é Deus vivo. O milagre de Lanciano prova isso. A Eucaristia não é uma metáfora. Não depende da minha fé, se eu acredito está, se eu não acredito não está, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Dando assim umas dicas práticas no que diz respeito à oração, para que vocês possam tirar máximo proveito dessa quaresma. E a minha ideia é, realmente, de que na medida em que vocês vão ouvindo essas homilias, vão aperfeiçoando a oração, o jejum, a esmola. Para que essa quaresma seja uma quaresma de muitos frutos. Então, você pode rezar em qualquer lugar. Tem gente que bitola e acha que oração para ser ouvida tem que ser na igreja, tem que ser diante do Santíssimo, ou então, se é em casa, tem que ser de joelho, diante do meu sagrado coração de Jesus. Não. Você pode rezar no engarrafamento de Águas Claras para Brasília, que é um dos mais famosos do Distrito Federal. Entendeu?
Vamos aproveitar esse tempo morto, esse tempo perdido. Melhor do que estar ouvindo música, é estar conversando com Deus. Tudo bem, você tem que estar prestando atenção no trânsito também. Não é o melhor dos mundos, porque eu não estou tão focado quanto estaria diante do Santíssimo. Mas veja, Deus vai se agradar. Você podia estar ouvindo música, notícia, escolheu quem? Deus. E aí tem gente, eu escuto, padre, comecei a rezar o rosário, eu estou feliz, sempre foi um sonho da minha vida. É mesmo? Eu tenho aproveitado esses horários mortos aí, fila de banco, eu tenho me organizado. Olha que beleza. E o rosário é uma arma poderosa. Não só no sentido da intercessão, mas no sentido da proteção. Porque o rosário chicoteia o diabo. Então, mulher, você que tem que arrumar a casa, você pode passar a arrumação em oração. Eu, quando estava lá de missionário na Tunísia, que éramos só dois, eu e o padre Eugênio cuidava de roupa, de limpeza da casa, porque ele não sabia fritar um ovo, né? Então, eu cuidava da cozinha. E eu, quando estava cozinhando, cortando verdura, estava lá na oração. Hoje em dia tem a facilidade do YouTube, para você não precisar ficar passando as contas do terço. Põe lá a Madre Kelly Patrícia, sei lá, o Frei Gilson. Pronto. Posturas do corpo. Mais uma vez, não é assim que a sua oração só vai ser ouvida se você estiver de joelhos. Decora a regrinha do Padre Fernando aí. É melhor rezar de joelhos do que de pé. De pé do que sentado. Sentado do que deitado, deitado do que não rezar. São graus de sacrifício. O maior sacrifício é de joelho, depois vem de pé, depois vem sentado, depois deitado não é muito sacrifício, mas é melhor do que não rezar. Por quê? Porque existem essas tentações de perfeccionismo que o diabo coloca no coração da gente para a gente não rezar. Ou que a gente vai aprendendo com o povo de Deus que não filtra as coisas. Cada um vai tendo os seus critérios aí, muitas vezes critérios que são equivocados. E vejam só o que diz Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, uma grande santa carmelita, conhecida por ser uma grande mestra da vida de oração. Muitos dos seus conselhos e ensinamentos nos ajudam a perseverar no nosso relacionamento com Deus. Mas se engana quem pensa que a santa virou uma grande mística da noite para o dia. Como todo ser humano marcado pelo pecado original, Santa Teresa também enfrentou dificuldades para rezar. Santa Teresinha do Menino Jesus era distraída na oração, do terço, inclusive. Porque tem gente que o diabo começa a trabalhar isso aí. A pessoa, inclusive, é perfeccionista, né? E aí o diabo vai dizer, seu terço é uma porcaria, você vive se distraindo, a pessoa desanima. Tudo que o demônio quer é desânimo. Né? Caiu, levanta. Se distraiu, a distração que não é voluntária, não é pecado. Peça ajuda ao seu santo anjo da guarda, eu faço isso. Eu falo para o meu, quando eu começar a voar, você que vive aí nos ares, no céu, me pega pela mão, me traz de volta. Me toca com a asa e fala, ei, volta. E é o que eu faço. Porque senão seu texto não vai terminar nunca. Você vai voltar para o início toda vez, esquece. Né? Pois bem, então, olha o que aconteceu uma vez com Santa Teresa d'Ávila. Ela disse a Jesus, Senhor, eu não estou com a menor vontade de te adorar. Mas para ficar na tua presença, vou contar os tijolos desta capela. Olha isso. Mesmo sem o desejo, o amor que ela sentia por Deus era maior. E ela fez o que podia só para ficar na presença dele. O mais impressionante, no entanto, aconteceu depois. Em outro momento de oração, Santa Teresa perguntou a Jesus qual havia sido o momento em que ela o tinha adorado da melhor maneira. Ela era mística, ela tinha visões de Jesus, locuções interiores e tal. Sabem o que Jesus respondeu? Quando você não sentiu vontade, Teresa, mas ainda assim ficou comigo, contando os tijolos da capela. Os tijolos. Que tal? Olha aí. E por quê? Porque ela quis ficar por amor, é aquela mesma história. Se eu não estou com a menor vontade de ir à missa, e eu vou, por amor. Porque eu sei que
o Deus Todo-Poderoso vai descer, vai estar ali. Eu quero estar na presença dele. Só isso para mim é uma grande honra. E, sobretudo, se eu posso comungar, é a honra maior na vida do ser humano. E vamos lá. Tem gente que diz que não sabe rezar, sobretudo aí quem está muito acostumado só com oração vocal. Existem 4 momentos da oração: agradecimento, louvor, contrição e petições. Qual é a diferença entre agradecimento e louvor? Agradeço por aquilo que são graças particulares para mim. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, pelo dom da fé. Eu costumo começar lá embaixo a minha oração de agradecimento. A vida é o primeiro dos dons. Depois, melhor de tudo, é a fé. Te agradeço, Senhor, pela minha paz interior, pela minha saúde, porque me chamaste para o sacerdócio, porque me chamaste para o matrimônio, pelos meus filhos. Aí a gente começa pela saúde dos meus filhos, Senhor, porque eu tenho o que comer. Eu te agradeço porque, além de padre, eu tenho orgulho de vestir a farda de bombeiro, de poder servir aos bombeiros. E aí você começa. Santo Inácio recomenda para cada um desses momentos em torno de 15 minutos diante do Santíssimo. Aí você passa 1 hora ali em oração. Agora não precisa bitolar. Se você quer agradecer 20 minutos e nas petições vai ficar 5, tudo bem, está valendo. A oração também não pode ser uma amarra, trilhos bitolados, né? Não. E aí o louvor é agradecer aquilo que está aí para mim e para todo mundo. Senhor, eu te louvo pelas belezas da natureza, eu te louvo pela visão. Todos os seres humanos têm o dom da visão, cegos não, mas vamos lá. Né? Eu te louvo por tua igreja, a igreja está aí para mim e para todos, pelos teus sacramentos, pelos bons exemplos dos santos. Ou então no louvor você pode cantar, vai lá para a Bíblia, pega um salmo de louvor, ou uma música que você goste. Você pode estar diante do Santíssimo e interiormente estar cantando. Agora, o que não vale é fazer como algumas pessoas, sem noção. Pega lá a igreja da 606, o Santíssimo Sacramento, tem uma adoração ali contínua. Tem gente que chega lá e começa a cantar as músicas que gosta, e aí a criatura que quer rezar sozinha e estar no momento de silêncio com Deus fica prejudicada. Isso não. Contrição é o quê? Pedir perdão, é um exame de consciência. Pega lá os 7 pecados capitais, 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja. Bate no peito ali onde você pecou. Peça as graças para não mais pecar. E na petição a gente vai pedir por tudo e por todos. Não é só por mim, pelo meu filho, pela minha mãe. A gente vai pedir pela conversão dos pecadores, o que mais Nossa Senhora tem pedido que a gente peça nas nossas orações. Em Fátima ela disse, muitos se condenam ao inferno porque não há quem reze e ofereça sacrifícios por eles. Então a gente vai pedir pela paz no mundo. Tanta catástrofe que a gente vê na televisão, as pessoas preferem só se entristecer com isso, ou uns vão até se deprimir. Não. Eu costumo, na hora que eu estou vendo a notícia de um desastre, aí está o senhorzinho lá, a casa toda inundada, Senhor, providencia a reforma dessa casa, que não faltem os alimentos para essa família. E assim, gente, a gente começa a entrar no conceito de viver na presença de Deus. Porque os acontecimentos do nosso dia a dia vão evocando orações. São sempre momentos com Deus. Vejam só. Recomendo que se demorem mais na oração de gratidão. Por quê? Porque quando eu coloco o foco naquilo que eu não tenho, aumenta a felicidade. Eu vou ver o quanto que eu sou agraciado por Deus. Vamos lá. São poucos os que agradecem por aquilo que não estão passando. Por exemplo, São Francisco não teve aquele momento com o leproso, que foi essencial para a sua conversão? Eu tive um momento ali no buraco do tatu com um pobre, um menino pobre, um menino novo, deve ter uns 10 anos, 12, sei lá, um menino bonito, mas o olhar dele me deu uma dó tão grande. E tudo que nos separava era um vidro. E nesse momento, eu me perguntei,
por que eu estou do lado de cá e esse menino aí? E se fosse eu aí, que tratamento que eu gostaria de receber? E aí a gente vê o quanto que a gente é feliz e não está sabendo. Toda vez que eu vou a um hospital e vejo um paciente na hemodiálise, no respirador, Senhor, eu te agradeço que meus rins funcionam, meus pulmões funcionam, né? Um mendigo que não tem banheiro, criatura, para fazer as necessidades, para tomar um banho. Quando eu vejo um mendigo, Senhor, obrigado que eu tenho casa, eu tenho banheiro, eu tenho o que comer. E outra coisa, às vezes é bom a gente parar e conversar com esse pessoal. Eu tive uma oportunidade uma vez, eu estava em Goiânia, passou um rapaz desses catadores de latinhas. Pense numa pessoa que estava curvada de tanta lata, o peso que ele estava carregando. Eu falei, meu irmão, senta aí. O que você quer comer? Eu estava comendo um hambúrguer. O que você quer? Ah, um sanduíche e tal, vamos lá. Pede aí o que você quiser. Aí começamos a conversar. Eu descobri que aquele tanto de lata, ele conseguia, não vou lembrar agora exatamente, qualquer coisa entre 30 e 40 reais. Passava o dia inteiro catando lata. E aí, ele pagava num muquifo lá onde ele morava, eu acho que era quase todo esse dinheiro. E eu falei, uai, mas você paga tudo que você ganha, é para pagar esse quarto, esse lugar lá? Como é que você faz? Eu mendigo a comida. Então, olha o horizonte de uma pessoa dessa. E você vem me reclamar da vida, você que tem emprego? Vai reclamar do marido, da mulher, porque a criatura está rabugenta esses dias? Ah, fala sério. Então, vocês estão vendo os benefícios da gratidão? Muda muita coisa na vida da gente. E aí, quando a gente vai conversar com esse pessoal, é que a gente vê. Coloca aí, produção, por favor. Eu não pedi um vídeo. Coloca o vídeo aí. Fecha aí, por favor, essa janela, para botar menos claridade. Eu quero só que vocês olhem as imagens. Eu vou pegar o microfone. Espera aí, deixa na primeira imagem aí. Você fica chateado por estudar? Eles não. Olha os menininhos lá da África que não tem estudo. Passe adiante. Detestas legumes? Eles adoram. Olha lá, passando fome. Passe adiante. Vives com dieta? Eles morrem com a dieta. Passe adiante. Está ruim de ler. Vamos lá. Chateia-te a superproteção dos teus pais? Eles não têm paz. Continue lá. Aborrece-te serem sempre os mesmos jogos? Eles não têm escolha. Tem que brincar com osso de animal morto. Olha aí, ó, volta. Essa aí. Olha aí os tênis que eles têm, feito com garrafa PET, as chinelas, para não queimar os pés, para não furar os pés. Continue. Adiante. Bom, está em português de Portugal. Chateias-te quando te mandam dormir? Eles prefeririam não acordar. Bom, tá bom aí. Essas imagens já servem para a gente ver o quanto que a gente é feliz e não está sabendo. E quase ninguém agradece as dificuldades. A doença, os baques da vida. Muitas vezes a gente leva um baque pela má vida que a gente leva. Vou dar um exemplo. A pessoa agora que está com a doença porque se drogava,
Então Deus não tem nada a ver com as nossas más escolhas, mas às vezes vem sim provações de Deus. Aquele tumor que aparece para me livrar do inferno, porque eu estava numa vida pagã. Então, Deus está por trás de tudo que nos acontece, permitindo ou querendo essa situação, e decora aí, sempre para o nosso bem. Na fé cristã, anota aí, o que não é bênção é lição. E olha que linda essa oração de Madre Teresa de Calcutá. Senhor, te agradeço não somente por aquilo que me dás, senão muito mais por aquilo que me tomas. Olha a fé dessa mulher, porque sabe que aquilo que Deus toma é para evitar apegos, é para me colocar numa situação de gratidão a si mesmo, para calibrar a minha fé, porque de repente quando Deus toma, a pessoa blasfema, fica com raiva, desiste de tudo. A gente pega tanta gente em situação difícil. Eu não merecia isso. Olha a soberba da criatura. Eu sempre chego e digo assim, Jesus mereceu o que ele passou? Eu não merecia isso? Não é questão de mérito. É questão daquilo que ele sabe que é o melhor para nós aqui e agora. Então, ser grato não só contribui para a minha felicidade pelo fato de eu estar focando nos benefícios que recebo de Deus, nas coisas boas que tenho, senão que bioquimicamente gera dopamina, um neurotransmissor que reduz a ansiedade. E quando sou capaz de fazer esta prece de Madre Teresa, agradecendo por aquilo que Deus me toma, eu sereno meu coração pela perda que aconteceu, né? Por essa perda, na certeza de que Deus está no comando da minha vida e de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, vamos trabalhar nessa quaresma. Orações vocais, escolham orações bonitas com as quais vocês se identificam. Vamos aproveitar esse tempo para escolher devoções. Por exemplo, leia sobre o terço da misericórdia, as promessas que Jesus faz para quem reza o terço, de atender as orações, de salvar. Terço de São Miguel Arcanjo, não irá para o purgatório quem rezar o terço de São Miguel todo dia. Então é um momento para a gente parar e pensar nas nossas vidas, organizar sobretudo a vida espiritual, fazer essa calibragem espiritual. Existe a tradição da Léxio Divina na igreja, que é o quê? Você, por exemplo, vai ler a Bíblia, reza ao Espírito Santo pedindo luzes. Primeiro momento da Léxio Divina é Alexio, ler. Segundo momento, meditatio, meditar, procurar aplicar isso que está aqui à minha vida. O que é que Deus quer para mim? E depois, oratio, é a minha resposta de oração em função daquilo que eu li, entendi e meditei. Eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um pedido de uma graça, um pedido de perdão, em função do que aquela meditação me evocou. Como tem a contemplação, que é outro momento. Você pode contemplar uma imagem só, e aquela imagem falar tanto ao seu coração. Inclusive, estar calado diante do Santíssimo é estar tomando um banho de sol espiritual. Só o fato de eu falar, Senhor, eu estou aqui, na tua presença. O Senhor sabe da minha vida toda. Digamos, você não está animado para rezar. Já não estou muito para falar, não, Senhor. Foi mal. Pode falar assim com Deus. Mas me dá o banho de luz aí, o Senhor sabe das minhas necessidades, me inunda aí com a tua graça, vê o que eu estou mais precisando, pronto. Está valendo. A oração miserável vale também. E cuidado com as ideias equivocadas. Deus não ouve os pecadores. Deus não vai me ouvir porque eu mereço ser castigado pelo que eu fiz. Tem mulheres que fizeram aborto, já foram perdoadas, mas elas se massacram constantemente. Na realidade, não são elas, é o diabo, que quer sempre derrubar a gente. Então, muito cuidado com essas ideias equivocadas, esses conceitos de Deus equivocados que o demônio vai colocando na cabeça da gente para nos desanimar. Vejam que São Dimas,
o bom ladrão. Se arrependeu aos 46 do segundo tempo. Estava morrendo ali com Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. E o que Jesus falou? Essa altura do campeonato? Fala sério, você passou a vida na valsa e agora quer perdão? Não, meu irmão, não é assim não. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Então, muito cuidado. Lógico que a gente sabe que quanto mais a gente agrada a Deus, mais o segue, mais a gente tem pontos com Deus para obter aquilo que a gente está pedindo. Porque umas vezes vai acontecer o quê? Eu estou pedindo uma coisa, mas eu estou no pecado, e Deus, porque eu confiei nele e pedi, mesmo aquilo que não convinha, vai pegar essa minha confiança nele, que me fez rezar e pedir aquilo que eu não conseguia enxergar, que era supérfluo em função de um bem maior, que é a minha conversão, e ele vai dar aquela graça que de repente vai tocar o meu coração para eu querer mudar de vida. A oração sempre tem fruto. Jamais ela fica sem resposta. Olha só. As fontes de eficácia da oração, segundo Santo Tomás de Aquino, quais são? A fé ou a caridade? O pecador tem fé, mas não tem caridade que o faça mudar de vida. Por isso Deus ouve o pecador por causa de sua fé, mas ouve muito mais aquele que o ama pela caridade. E a oração tem dois valores. O valor impetratório, e esse é o único valor da fé do pecador, uma vez que a eficácia desse valor vem da fé. Afinal de contas, Deus é onipotente. Aqui nós temos uma fé que não é nutrida pela caridade, porque a pessoa está no pecado. Mas existe a fé como valor. E em segundo lugar, nós temos o valor meritório, que é o valor da oração do santo. Então, meus irmãos, tem a oração de desabafo também. Já ouviram falar dessa oração? Você, minha irmãzinha fofoqueira, você, meu irmãozinho, que gosta de um comentário, porque os homens não fazem fofoca. Vocês sabem, né, senhoras? Os homens fazem comentários, que muitas vezes são muito mais venenosos do que a fofoca. Então, uma coisinha aqui. Ao invés de você falar do seu chefe, da sua esposa, para fulano, para Beltrano, né, que vai ser ou maledicência ou fofoca, desabafa com Deus. Conversa com Ele. Porque ninguém pode resolver as coisas melhor do que Deus. E aí eu não estou em pecado. Então, gente, vocês viram? A gente pode estar 24 horas em oração. Já falei, vamos recapitular aqui. Eu estou vendo o noticiário, eu estou vendo uma catástrofe, eu já peço para Deus providenciar o que aquelas pessoas vão precisar. Aí agora eu tive um aborrecimento com a minha esposa, eu vou, Senhor, me ajuda a ser paciente. Poxa, eu não precisava ter gritado com ela, mas também ajuda ela a sair desse egoísmo dela, que ultimamente tem feito ela fazer isso, aquilo outro. Aí eu saio de casa, vou para o supermercado, chego lá, tem um mendigo na porta, Senhor, obrigado porque eu tenho o que comer, obrigado por essa oportunidade de fazer caridade. Eu posso estar 24 horas na presença de Deus. Não estou dizendo que se você não ficar 24 horas na presença de Deus, você não vai para o céu. Eu estou mostrando só um caminho mais perfeito e o que é próprio dos santos. O santo, tudo que quer é essa amizade com Deus, é estar constantemente com Deus e viver na presença do Senhor. E olha, tão interessante é essa questão do desabafo com Deus. Na Gestalt terapia, que é uma linha da psicologia, tem um exercício que é o exercício da cadeira. Eu uso muito. Quando eu estou com raiva de alguém, porque estão achando que aqui nas minhas veias corre água benta, não, é sangue vermelhinho igual de você, e nem azul é. E aí, às vezes você está com raiva de uma criatura, o que você faz? Eu sento ela, normalmente dirigindo. Pego o carro, senta a pessoa ali, ó. Mas padre, ainda que esse exercício seja um exercício de imaginação, o senhor não está treinando o seu coração para aquilo que é menos perfeito? Não.
Eu estou descarregando, moçada, é igual uma indigestão. Você come algo que faz mal, você tem que botar para fora. Por cima ou por baixo, tem que botar para fora, porque faz mal. Tá? Então, quando você põe para fora, é doido isso, mas é como se você tivesse realmente dito poucas e boas para a pessoa. E a gente faz isso no imaginário para não fazer no real, e aí está a caridade. Não é que eu estou treinando o mal com esse exercício, não. Eu estou fazendo isso com o João fictício para não fazer com o João real. Tá? E é tão interessante que a gente sente realmente que desabafou, que desopilou. Então imagina você fazendo isso com Deus. Você está botando para fora do mesmo jeito e ainda colocando a situação diante daquele que pode resolver. Mas hoje as pessoas preferem os terapeutas, né? Sem querer desmerecer, por favor, os bons terapeutas. E aí, meus irmãos, contra o desânimo na oração, especialmente se não obtemos o que pedimos, aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Salmo 94, 9. Quem não reza não se salva. Sabem por quê? Sem mim nada podeis, João 15, 5. Esse ensinamento é de Santa Teresa d'Ávila. E aí, olha só que interessante aqui o que diz a ciência. Quando rezamos, ficam ativados o sistema límbico, que é o lado emocional, e o lobo frontal, que é responsável pela concentração e a atenção. O lobo parietal, que nos situa no tempo e no espaço, se silencia. A área ativada é contígua à área que controla o sistema imunológico no cérebro. Na meditação, o que acontece? Eu produzo GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que reduz a ansiedade e relaxa. E tem um médico aqui da UNB, Dr. Eduardo Tosta, que fez uma experiência fantástica, que foi narrada aí pela Folha de São Paulo, numa reportagem do dia 8 de julho de 2004. Olha só. A espiritualidade exerce ação efetiva sobre o corpo humano. Cientistas do mundo inteiro vêm realizando estudos na tentativa de esclarecer essa questão. No que depender da primeira pesquisa brasileira nessa área, a resposta é sim. Segundo um estudo da UNB, um dos principais mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, pode ter a função estabilizada com preces feitas à distância. E aqui nós temos a prova científica do poder da oração. Coordenada pelo professor de imunologia Carlos Eduardo Tosta, a pesquisa demorou 3 anos para ser feita. Aspas. Eu e minha equipe ficamos surpresos, porque embora no fundo quiséssemos que houvesse influência das orações, achávamos que a maior probabilidade seria de não acontecer nada, diz o médico. O estudo foi realizado com 52 voluntários, todos estudantes de medicina da UNB. A cada semana, uma dupla fornecia amostras de sangue e respondia a um questionário sobre estresse. Sem ter acesso aos resultados dos exames de sangue ou dos questionários, um membro da equipe se encarregava de escolher um dos voluntários da dupla e encaminhava sua foto, identificada apenas pelo nome, a um grupo de 10 religiosos de diferentes credos que por uma semana faziam preces para aquela pessoa. No 7º dia, a dupla repetia a coleta de sangue e as perguntas sobre estresse. Depois disso, os religiosos recebiam a foto e o nome do voluntário que não havia sido escolhido da primeira vez para que fizesse um novo ciclo de orações. Como foi adotada a metodologia de duplo cego, nem Tosta nem os estudantes sabiam quem estava sendo rezado naquela semana. Ao analisar os exames de sangue, Tosta constatou que, em relação aos demais, os alunos rezados apresentavam uma maior estabilidade na atividade dos fagócitos, que são as células de defesa que engolem os agentes agressores que podem causar doenças como as bactérias. Num primeiro momento, o médico ficou decepcionado com o resultado. Achei que as orações aumentariam o nível de defesa das células, mas logo concluí que saúde é sinônimo de equilíbrio. A fagocitose em excesso pode causar uma reação inflamatória, afirma Tosta, que não se considera um religioso fervoroso. E nós vamos encerrar, então, já que falei de oração, com uma bela e profunda oração de ninguém menos que Santo Inácio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, que é reputado como o maior teólogo da nossa igreja. Que eu chegue a ti, Senhor,
por um caminho seguro e reto, que eu não desejo agradar, nem receio desagradar, senão a ti. Tudo o que passa torne-se desprezível a meus olhos por tua causa, Senhor, e tudo que te diz respeito me seja caro, mas tu, meu Deus, mais do que o resto. Qualquer alegria sem ti me seja fastidiosa, e nada eu deseje fora de ti. Qualquer trabalho, Senhor, feito por ti me seja agradável, e insuportável aquele de que estiveres ausente. Concede-me a graça de erguer continuamente o coração a ti, e que quando eu caia me arrependa. Torna-me, Senhor meu Deus, obediente, pobre e casto, paciente, sem reclamação, humilde, sem fingimento, alegre, sem dissipação, triste, sem abatimento, reservado, sem rigidez, ativo, sem leviandade, animado pelo temor, sem desânimo, sincero, sem duplicidade, fazendo o bem sem presunção, corrigindo o próximo sem altivez, edificando-o com palavras e exemplos, sem falsidade. Dá-me, Senhor Deus, um coração vigilante, que nenhum pensamento curioso arraste para longe de ti. Um coração nobre, que nenhuma afeição indigna debilite. Um coração reto, que nenhuma intenção equívoca desvie. Um coração firme, que nenhuma adversidade abale. Um coração livre, que nenhuma paixão subjugue. E a bela oração da Madre Maravilhas de Jesus, quem quiser procure no nosso site www.parocacbmdf.com.br, o guia devocional que tem orações belíssimas. Eu não sei se essa oração está lá, eu vou mandar colocar. Mas tem muitas outras, dentre elas a oração de perfeita confiança e submissão ao Senhor da Madre Maravilhas de Jesus, que diz: Senhor, eu quero o que tu quiseres, onde o quiseres, quando quiseres, como o quiseres, enquanto o quiseres, se o quiseres e porque o queres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,